Olá, meus amores. Colocando no slide de revoltas, que é a aula de hoje, né? Só um minutinho, tô esperando aí. Hoje é mais um dia que tá tendo obra aqui perto, e é muito perto. Então, às vezes pode aparecer o barulho, mas eu vou tentar falar o mais alto possível, o mais próximo do microfone possível, para que vocês consigam ouvir e tal. E é isso. Eu vou, assim, hoje a gente vai listar 5 revoltas do período regencial, para vocês terem uma noção, né, do que aconteceu. Elas não são as únicas, vão ocorrer várias rebeliões durante todo esse período, igual vocês vão ver que essas que a gente está listando, a maior parte ocorreu depois de 1835, só Sabinada que ocorreu antes, um pouco antes. Mas enfim, vão ocorrer várias. A maioria, igual eu estava estudando a Revolta dos Malês, vai ser de fato a maior em 1835, mas eles vão estar iniciando várias revoltas bem antes de 1835 em Salvador. E vou tentar fazer um pouquinho uma aula mais rápida, porque a gente só tem 45 minutos, né? Eu tô pegando a aula do Zamvelan e assim, eu não gosto de matrizes, então eu tive que falar que ia ser mais legal. Não sei se é de fato mais legal para vocês, mas eu não gosto de matrizes, não é para mim. Mas enfim, vamos lá. Primeiro a gente vai estudar. Eu coloquei em ordem cronológica, eu acho. Mas então seria a Sabinada primeiro, né? Depois vão ter uma coincidência, né, de datas, né, de início, que tem a Revolta dos Malês em 1835, tem a Cabanagem em 1835, tem a Guerra dos Farrapos, né, que é uma das mais importantes, que vai acontecer em 1835, e depois a gente tem a Balaiada, que vai ocorrer no Maranhão, né. Mas, antes disso, eu vou fazer uma correção, né? Que a aula passada a gente estava conversando sobre a Guarda Nacional, a reorganização que aconteceu com o regresso conservador. E aí eu peguei e falei que findava, né? Acabava a Guarda Nacional em 1959. E de fato não era essa data, estava louquíssima, e a Folhinha também estava louquíssimos. Foi em 1859. Então, é realmente uma data que marca, de fato, a reorganização. O dia em que o regresso conservador aplicou essa reorganização na Guarda Nacional foi nesse dia, foi 19 de setembro de 1859. Achei importante, né, deixar isso claro. Outra coisinha é essa tabela que eu acho muito legal. Eu vou colocar no material das aulas, né, lá no site do CUJ e tudo. Só que eu acho. Como que eu vou dizer? Eu não sou boa com palavras, mas enfim, eu acho que ela explicita e deixa bem definidinho como que vai acontecer a evolução dos partidos. Então, quando em primeiro reinado a gente estava estudando só o Partido Português e o Partido Brasileiro, no período regencial esses partidos vão se separar. A gente vai ter o Partido Restaurador, né, que queria a volta de Dom Pedro I ao trono. A gente vai ter o Partido Liberal Moderado, né, que era uma elite já proprietária, mas que ainda assim procurava uma conservação da unidade territorial e só uma manutenção da ordem, né, no sentido de que eles queriam mais autonomia. E, né, são eles que vão criar a Guarda Nacional. Tanto que quando a gente fala de avanço liberal, a gente fala desse partido liberal moderado. E a gente também tem, né, o Partido Liberal Exaltado, né? Que aí já era um grupo bem diferenciado da elite. A gente fala de elites regionais totalmente descontentes. Aliás, são eles que vão motivar essas revoltas que a gente vai estudar hoje. E assim, eles vão promover diversas revoltas no período regencial, como eu falei. Depois disso, assim, o liberal moderado ainda vai se dividir em dois, né? Que, como eu comentei com vocês, o Feijó vai entrar no poder, só que devido a muita divisão, muita separação no Partido Liberal Moderado, eles vão se enfraquecer, e o Partido Restaurador, que já, assim, não tinha treta, né? Eles vão se unir e vão tomar esse poder, né? Que vai ficar com Pedro Araújo Lima. Só que na época seria o Partido Liberal Moderado seria dividido entre os regressistas, né, que eram contra o Feijó, e os progressistas que eram pró-Feijó. E depois disso a gente já chega no segundo reinado, né, que vai ter o Partido Conservador, a Liga Progressista e o Partido Liberal. Mas a gente pode discutir um pouquinho isso. Eu acho que eu vou trazer essa tabela em outras aulas, principalmente em aula de segundo reinado, que de fato é a próxima, para a gente ter
uma noçãozinha, né, um resuminho de como que esses partidos vão se organizar e como que eles vão se evoluir até. Mas então, fiz uma linha do tempo, né? Nem sei porque eu fiz essa linha do tempo, se no início da aula eu já coloquei as datas de tudo. Primeiro ocorreu a cabanagem, né? Ela foi uma das primeiras revoltas marcantes do período regencial. Depois a gente tem a Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul e na Santa Catarina. Começou no Rio Grande do Sul, se espalhou para Santa Catarina. A gente tem a Revolta dos Malês na Bahia, mas assim, foi muito focado em Salvador mesmo. A Sabinada na Bahia também e a Balaiada no Maranhão. São essas as revoltas que a gente vai estudar hoje. Bom, a gente vai iniciar e vocês vão vendo que, assim, às vezes muitas das motivações são parecidas, similares. A maioria era uma procura de autonomia, a maioria era uma procura de intervenção maior na política. Então, a gente tem a cabanagem, que é a primeira, que é justamente uma referência às cabanas que os indígenas, os negros e os mestiços viviam. Eles ficavam perto de nascentes, de rios e tudo isso, mas assim, é uma referência às cabanas que eles viviam, e é uma revolução, né, uma revolta encabeçada por camadas populares, então a gente vai contar com a maioria indígena, negra e mestiça. No início, eles vão tentar se aliar ao interesse das elites do Pará, né? Só que vai rolar muito desentendimento e aí vão voltar a ser uma revolta puramente popular. Só que um ponto importante se dizer é que em nenhum momento eles trataram de abolir a escravidão. Inclusive, um dos líderes, né, que seria o Eduardo Angelim, ele vai reprimir a todo momento esse assunto. Então, mesmo quando, né, pessoas negras participavam dessa revolta, até poderia ser que algum escravizado poderia chegar a participar, porque nessa época já existiam negros libertos, poucos, mas existiam. Ele reprimiu o assunto, ele não trazia à tona dentro da revolta em si. Então, em nenhum momento eles vão planejar abolir a escravidão caso eles ganhassem essa revolta. Vai ser a maior revolta popular do Brasil monárquico, né? Então, quando a gente fala de camadas populares, né, de como eu falei, de indígenas, negros, mestiços, camadas que não envolvem a elite, a gente pode tratar ela como a maior revolta popular do Brasil monárquico. Então, desde o primeiro reinado até o segundo reinado. Aí, assim, a cabanagem, ela é uma revolta que acontece principalmente no interior, né? A maior parte dos confrontos vai ocorrer no interior. Só que Belém, né, que era a capital de Pará, vai ser invadida várias vezes, né? Foi tomada mais de uma vez. E assim, eles vão demonstrar certa força, né? Como eu vou dizer? Na luta pela conquista dessa revolta. Assim, como eu falei, a maior parte dessas revoltas vão envolver uma certa luta por uma autonomia política, né? E se vocês forem notar, a maior parte aconteceu depois do ato adicional. E, tipo, às vezes pode causar uma confusão. Putz, mas aconteceu após o ato adicional, que foi justamente um ato que deu mais descentralização e mais autonomia, e aí eles estão lutando por mais autonomia. Pode parecer, né, sem sentido, mas apesar de trazer boas coisas o ato adicional, né, foi uma faca de dois gumes, apesar de trazer lados positivos, isso motivou ainda uma luta maior pela autonomia. Se eu não me engano, a cabanagem iniciou, né, essa revolta iniciou no Pará, quando o governo tinha a responsabilidade do governo federal, né, então período regencial, os regentes, tinham a responsabilidade de escolher cada presidente de cada província. E o pessoal do Pará, né, essas camadas populares, ficaram insatisfeitas com a escolha de um e queriam outro. E aí é assim que essa revolta se inicia. Mas assim, vocês vão ver que a gente vai lidar com revoltas populares e revoltas de elite, e vocês vão ver uma diferença. Quando as revoltas populares acontecem, a repressão delas são duríssimas. Envolvem assassinatos, envolvem castigos públicos, então enforcar pessoas em público e tudo isso. E quando envolvem revoltas de elites, a gente vê acordos até.
Mas assim, a repressão foi dura da cabanagem, né? Como a gente falou, foi encabeçado pelas camadas populares. E assim, 20%, 20 a 30% da população foi morta, né? Então, assim, 30 mil pessoas aproximadamente morreram, né? Foram mortas por causa de retaliação da cabanagem. E assim, para vocês terem uma noção, Belém, que era a capital de todo o estado do Pará, tinha 12 mil pessoas. Então, assim, Belém foi destruída, né? O Pará, ele era um grande exportador de cacau, de drogas do sertão, de algodão até, se eu não me engano. Mas, assim, eles vão ser totalmente destruídos. A capital vai ser destruída. Claro que, assim, todo mundo de Belém não vai morrer, porque eu falei que eram 12 mil pessoas, mas não é todo mundo. É 30 mil pessoas de todo o estado, mas para vocês terem uma noção, era muita gente. Aí agora, eu não coloquei em ordem, sei lá, mas enfim, agora a gente já começa com a Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos é uma das revoltas mais famosas do período regencial. Eu diria que é uma das que mais cai em vestibular também. Normalmente, quando as revoltas do período regencial caem, normalmente eles juntam elas, então misturam elas em alternativas para você ver qual tá mais certo, etc. Mas enfim, muita gente fala, né, da Guerra dos Farrapos, da Farroupilha. O título vem de uma referência depreciativa, né, de uma forma de não humilhar, mas né, xingar o pessoal do Sul. Mas assim, gente, de forma nenhuma tem sentido, não tem sentido nenhum, porque essa foi uma revolução causada pela elite, então ninguém lá usava farrapo. Vocês conhecem pessoal do Sul, não tinha nada disso, é só realmente um título. Assim, ela vai se iniciar no Rio Grande do Sul, né? Vai ir para Santa Catarina e ela vai ter vários líderes, né? Vai ser uma guerra de quase 10 anos, é muito tempo. Eu acho que eu ia falar que é uma das mais longas, mas é a revolta mais longa de fato de toda a história brasileira. Durou 10 anos. E vai contar com muitos líderes. Então a gente tem o Bento Gonçalves, tem o Davi Canabarro, a gente vai ter a participação de um cara chamado Giuseppe Garibaldi, ele era um revolucionário italiano. Ele vai conhecer, né? Tipo assim, na área do sul tinha cerca de 12 mil italianos, imigrantes, né? Obviamente, que viviam por lá e eles vão participar da Guerra dos Farrapos. E nisso, dentro dessas participações, vai ter o Giuseppe Garibaldi, vai conhecer a Anita Garibaldi, vocês já devem ter ouvido falar desse casal. E assim, eles vão ser um casal totalmente revolucionário, vão viajar o mundo com causas desse tipo. Inclusive, eles vão participar até da unificação italiana. Mas enfim, a Guerra dos Farrapos envolve muito a questão do charque. Quando a gente fala de Rio Grande do Sul, né, a área toda do Sul, incluindo Santa Catarina, a gente fala de pessoas que tinham uma relação próxima, uma relação comercial muito próxima com o pessoal da Prata, que é o pessoal do Uruguai e é o pessoal do Paraguai. Então eles, assim, eles se conheciam, muitas vezes as famílias mais ricas casavam com as outras famílias mais ricas do Uruguai, do Paraguai, etc. E eles viviam basicamente de um mesmo tipo de produto, né? Que tem a estância, né? Que é a criação de gado e tudo. O gado ele vai ser muito usado para transporte de carga. Então, na época da mineração, a gente conversou, o gado ele vai ser usado para transporte, né? Porque pessoas não conseguiam carregar tantos quilos de ouro ou não sei o que. Então, eles vão ser muito usados para transporte de fato, só que eles também vão ser usados para a produção de charque, que é um tipo de carne seca. E inicialmente, o que vai acontecer? Vai rolar uma altíssima taxação do charque gaúcho, que era o charque do sul. E o Uruguai, que estava ali do lado, não tinha taxação nenhuma dentro do Brasil. Então, obviamente, as pessoas, né, de dentro do Brasil iam preferir comprar o charque do Uruguai do que o charque gaúcho. E isso já motivou maior parte da Guerra dos Farrapos, porque, obviamente, eles não queriam ser prejudicados pelo preço do charque, né? O charque, que era carne seca, era um dos alimentos mais usados para alimentar, de fato, os escravos. Então, isso vai ser uma das grandes motivações. Além disso, assim, esse grupo que vai compor a Guerra dos Farrapos, a gente pode chamar de caudilhos, que eu sei que vocês já ouviram esse nome, e vocês precisam lembrar deles. No final do ano a gente vai falar, porque caudilho é uma cultura mais, né, de toda a América Latina, mas como vocês já viram, eles ficavam muito próximos do Uruguai, eles tinham uma cultura até parecida, né, porque um casava com o outro de vez em quando.
Então, vai rolar os caudilhos, que eram uma elite militarizada. Então, assim, vocês vão ver que o Rio Grande do Sul tinha até o próprio corpo militar, eu diria. Eles tinham já um corpo militar bem forte, e isso vai insatisfazer o grupo do Sul quando o Brasil criar a Guarda Nacional, porque aí eles já não vão gostar disso, eles não vão gostar da alta taxação do Shark, e aí vai rolar, de fato, essa união pela revolta. Vai ser encabeçada, como a gente falou, pela classe dominante do gaúcha, não sei o que eu escrevi, classe dominante gaúcha, eu acho que é sem o do. Então, pecuarista, né, que cria gado, e porém teve grande adesão popular, assim, né? Todo mundo concordou no final. A gente coloca aqui que é republicano e separatista, porque no fim, lá pro fim não, mas na metade da Guerra dos Farrapos, eles vão constituir a República de Piratini. Só que assim, de início, ninguém sabe de fato se eles iniciaram pensando em se tornar independentes, pensando em se separar do Brasil. Porque, assim, como a gente falou, né, o charque ele era muito usado dentro do Brasil para alimentar escravos. Então, de fato, esse pessoal do Sul ia perder parte do mercado interno que eles tinham, né? Então, a gente não pode dizer de fato que era uma república que tinham planejamentos de se tornar uma república desde o início. Mas, no fim, eles vão iniciar uma luta pela independência, né, com a República do Piratini, e vão se separar do Brasil. O fim da revolta vai ser por meio da atuação de um cara muito importante, chamado Luiz Alves de Lima e Silva, que assim vai ser o futuro Duque de Caxias. Logo após ele ganhar boa parte dessas batalhas, ele vai se tornar o Barão de Caxias e mais tarde, né, o Duque de Caxias vai ser uma figura histórica muito importante. Posteriormente, vocês vão ver. E assim, o que acontece é que a Guerra dos Farrapos, como vocês viram, foi uma revolta defendida pela elite. E isso vai fazer muita diferença na hora da repressão. Praticamente não houve repressão de fato. O que vai acontecer é que eles vão fazer um tratado, que se eu não me engano é Tratado de Poncho Verde, que vai conceder anistia aos revoltosos. Então, assim, ninguém vai ser preso, ninguém vai ser necessariamente assassinado. Os oficiais farrapos, eles vão ser incorporados ao exército brasileiro, então, e com suas patentes. Então, como eu falei, era uma elite militarizada. Se a gente tem um coronel, gente, eu não entendo nada de exército. Então, eu não sei quem vem em cima, quem vem embaixo, mas assim, se a gente tem um coronel lá, ele vai virar um coronel no exército. Se a gente tem um tenente lá, ele vai virar um tenente no exército. Então, vocês têm noção disso? Todos esses oficiais farrapos, eles vão ser incorporados ao exército brasileiro com as suas patentes, e ainda o Brasil aceitou assumir as dívidas da República do Piratini, né? Que eles não tinham formado uma república, então eles falaram, vocês vão ter que assumir todas as dívidas para que a gente volte a fazer parte do Brasil. E, de fato, o Brasil aceitou isso. Esse fim da Guerra dos Farrapos, né, ele vai acontecer mais ou menos durante a liderança do Feijó, que foi o que eu comentei com vocês aula passada, né? Que ele vai ser muito julgado porque ele não foi duro, ele não reprimiu de forma alguma a Guerra dos Farrapos, né? Como vocês estão vendo, ele fez de fato acordos. Então ele vai ser muito criticado. Vão falar que houve um conflito de interesses, porque dizem que um dos líderes da Guerra dos Farrapos, da Farroupilha, era primo do Feijó. Então, assim, ele vai ser praticamente deposto, né? Vai ser um dos maiores argumentos para a sua renúncia, para motivar a renúncia de Feijó. Porque, mas assim, eu acho que, honestamente, gente, com qualquer tipo de governo, eles ainda não teriam se saído mal, porque o Brasil tinha muito interesse em não ferir elite, obviamente, e Rio Grande do Sul tinha uma posição geográfica muito interessante, muito importante para o Brasil. Então, de forma alguma, eles queriam perder essa área. E também vocês vão ver que algumas revoltas vão ser de fato separatistas. O Pará, por exemplo, não sei se eu citei, mas eles vão querer lutar pela independência, só que a todo momento o Brasil nunca vai ceder e sempre vai ser a favor dessa unidade territorial, né? Então vocês vão ver nesse período muita luta pela, de fato, a unidade territorial, para que permaneça o Brasil como é e não se divida, como ocorreu em outros países. Próxima. Essa daqui é minha revolta favorita, né? Porque é uma revolta de negros islamizados. Perdão. O título deles, né? O nome, assim, também poderia ser malês.
São negros, obviamente, que fazem parte do islamismo e são normalmente negros libertos. Vai ocorrer na Bahia, né? Mais especificamente em Salvador, né? Então, uma das maiores motivações para a participação e para o início dessa revolta vai ser a repressão religiosa, né? Porque o islamismo, obviamente, se hoje em dia já sofre de muito preconceito, na época também sofreria. Quando a gente fala desses malês, a maior parte deles eram originários do norte da Nigéria, né? Se eu não me engano, eles tinham um título de Hausas ou Hausés. Enfim, era essa população, né, que foi traficada do norte da Nigéria para cá, para o Brasil. E eles, né, já vão contar com essa religião do Islã. Então eles vão estruturar uma rebelião urbana, então eles vão planejar vários projetos e tudo. Tanto que essa não vai ser uma das primeiras tentativas de revolta, eles vão tentar outras vezes, só que vai dar ruim. E eles visavam libertar escravos e massacrar brancos e mestiços, porque vocês vão ver que eles têm uma visão, né? Eles são maioria africanos de fato. Eles vêm diretamente da Nigéria. Então já tem essa noção. E eles pretendiam, de fato, massacrar brancos e mestiços, que é um medo que surgia em quase todos os países escravistas desde a revolta de São Domingos que ocorreu no Haiti, né? Que o pessoal lá se revoltou, massacrou todos os grandes proprietários, todos os fazendeiros brancos, senhores de engenho, e tornou o país independente, somente composto por escravizados. Mas enfim, eles vão assim, vão fazer meio que uma luta armada e tal, projetar uma luta armada, só que eles vão ser denunciados, né? Em 1835 foi uma revolta que durou pouquíssimo tempo, né? Porque de fato eles vão ser denunciados e a rebelião vai durar aproximadamente 3 horas, sabe? Tipo, e foi fortemente reprimida. Obviamente que eles foram mortos, obviamente que eles foram açoitados em público, obviamente que eles foram enforcados em público, né? Bem diferente do que aconteceu na Guerra dos Farrapos. Então, assim, dentre as penas dadas aos rebeldes estavam prisão, açoite público e fuzilamento. Então, assim, apesar da curtíssima duração, o movimento dos malês deixou um grande temor de novos levantes escravos no Brasil, né? Porque a qualquer momento escravizados poderiam se levantar e simplesmente acabar com o senhor de engenho, né? Porque muitas vezes escravizados eram de fato maioria. Eu coloquei essa imagem do lado porque o pessoal que saiu para causar a revolta, né? Então, a rebelião que eles causaram durante o tempo que eles ficaram, né? Que foram mais ou menos 3 horas, eles saíram todos vestidos de. Como que eu vou dizer? De símbolos religiosos e muitos deles estavam usando o Alcorão, né? Que é a Bíblia deles, como forma de colar. Então, estavam presos a eles. E eu acho isso muito legal. Eu achei legal de conversar com vocês. Tem uma frase muito legal da Priscila Leal de Mello, falando, retratando o Levante dos Malês, que é muito bonito e que está no resumo do Alê, que eu também acho muito interessante. Embora derrotado, o Levante dos Malês foi um episódio importante, que a longo prazo foi enfraquecendo o sistema escravista e a noção de que povos africanos e afro-brasileiros estavam contentes com a sua condição. A resistência fazia parte do seu cotidiano e a liberdade era mais que um sonho, era um projeto, um objetivo a ser alcançado. Então vamos para o próximo. Aí agora a gente tem a Sabinada, que tá com uma imagem errada e eu vou excluir agora na frente de vocês, porque eu não vou ficar dando aula olhando essa mulher. E foi outra. Não sei porquê, mas foi outra. Mas, enfim, a gente tem a Sabinada. A Sabinada ela vai ser liderada pelo Francisco Sabino, então essa já é a razão do nome. Francisco Sabino era um professor na Escola de Medicina de Salvador, era jornalista e, portanto, médico também. Ele vai liderar essa revolta, mas é uma revolta liderada pela camada média de Salvador, vai ter adesão popular, mas assim, o que acontece é que eles vão fazer essa revolução, qual que era um dos maiores objetivos dele? Eles estavam muito satisfeitos com o período regencial e eles estavam pensando em se tornar independentes, só que aí eles iam voltar a fazer parte do Brasil só quando Dom Pedro II tomasse o poder. Obviamente não rolou, né? Mas, assim, os senhores de engenho, né, que são os grandes proprietários,
os donos dos engenhos, eles ficaram ao lado do governo central e delataram todas as medidas, né, os planejamentos que eles tinham. E assim, mas ainda assim, eles vão conseguir atacar, eles vão conseguir dominar a Bahia por algum tempo, né? Salvador, principalmente. Eles sempre vão tentar chegar no Recôncavo, que é uma das áreas mais importantes, mas não vai rolar. E Bento Gonçalves, que era líder da Guerra Fáceis, dizendo que aquela guerra durou 10 anos. Tem algum momento em que Bento Gonçalves vai ser preso em Salvador. Só que o que vai acontecer? Quando essa revolta ocorrer na Bahia, os sabinos, né, a Sabinada, vai libertar o Bento Gonçalves, né? Eu nem sei o que ele vai fazer depois, se ele vai voltar para Guerras Farrapos, mas eu sei que eu acho interessante que eles vão libertar o Bento Gonçalves, mas posteriormente, infelizmente, eles vão ser também duramente reprimidos e não vão conseguir nada de fato, especialmente com a ajuda do senhor de engenho, né, ajudando o governo central. Outra imagem. Aí agora a gente vai ter a balaiada. A balaiada ela também trata de uma luta por autonomia, mas eu gosto de falar muito do líder que é o Francisco dos Anjos Ferreira, que ele produzia e vendia balaios, então é por isso que vem o título também de balaiada. Ele se envolveu fortemente e eu diria que até emocionalmente nessa revolta, porque o Francisco estava muito feliz com a forma que o governo estava agindo. Então, todos os filhos homens dele eram obrigados a se inscrever no exército, e não só isso, uma filha dele foi estuprada por um chefe de polícia. Então, ele se sentiu motivado a instaurar a balaiada, que também contou com a ajuda do Cosme, que, se eu não me engano, o nome dele é Cosme Bank. Gente, eu viciei nisso, que eu tô fazendo uma apresentação esses dias, e eu pensei, cara, eu posso simplesmente colocar aqui, e aí todo mundo vai ver. É Cosme Bento das Chagas. Esse vai ser um negro, né? Tem até essa imagenzinha bonitinha, assim. Ele vai ser um negro que vai ajudar a reunir 3.000 escravos fugidos para contribuir na balaiada. Então, vai ser liderada pelas camadas populares, vai ter uma grande adesão das camadas populares, e eles saqueavam latifúndios e libertavam escravos. Eles queriam dominar toda aquela região através de vários ataques, né, em Maranhão, e eles chegaram a dominar Caxias, que era a segunda maior cidade do estado. Província, no caso. Só que, assim, as lutas ainda se concentraram no interior. E uma das promessas da balaiada, diferente de outras, como a cabanagem, era a abolição da escravidão, né? Porque, na verdade, de fato mesmo, historiograficamente, não existe nada escrito de que a balaiada prometia essa independência, essa abolição da escravidão. Só que, com a grande participação de negros fugidos, né, que são esses 3.000 negros fugidos, né, pessoas escravizadas que fugiram, não obviamente, mas a gente tem muita certeza de que a escravidão seria algo com certeza a ser discutido, a ser abolido. Por fim, eles foram violentamente reprimidos do mesmo jeito. O governo conseguiu tomar a liderança das batalhas que vão ocorrer, e eles vão, como sempre, ser violentamente reprimidos, né? Como a gente falou, serem presos e tudo isso, e a gente só vê uma diferença entre as revoltas aqui, que a revolta que foi organizada pela elite teve concessões de fato. Aí agora a gente vai iniciar as questões. Eu selecionei 2 questões que são nesse estilinho, assim, de relacione qual com qual, porque eu acho que vai dar para dar uma noção de todos ao mesmo tempo, porque se eu pegasse uma questão só, eu ia falar, defina o Levante Malê, defina a balaiada, e aí a gente só vai focar em uma rebelião, em uma revolta. Essa é a questão da Federal do Rio Grande do Sul de 2015. E aí ele fala para a gente relacionar, né? No bloco à esquerda são citadas 5 rebeliões ocorridas no Brasil durante o período regencial. No bloco à direita, as razões das ocorrências das rebeliões.
Quando eu olho assim, eu não sei o que é abrilada, eu nem sei se eles inventaram esse título. Mas, né, vamos dar uma olhada. Movimento popular ocorrido na Bahia, em 1835, com o objetivo de tomar o poder em Salvador e estendê-lo para a região do Recôncavo. Essa definição é a definição mais próxima do que seria o Levante Malê, que foi o que eu falei para vocês, né, que vai ocorrer principalmente em Salvador, e aí eles queriam estender para a região do Recôncavo, porque a região do Recôncavo era onde ocorria o tráfico, né, era onde os escravizados chegavam, e assim, lá era uma região importante ser dominada, porque senão eles não iam conseguir parar o tráfico e, de alguma forma, motivar ou parar com o tráfico de escravizados. Então, a gente já pode anotar que o Levante Malê é o primeiro, né? Se a gente olhar nas alternativas, que é algo que eu faço muito, a gente vai ver que agora só tem duas alternativas sobrando pra gente, né? O que facilita, a gente pode ficar em dúvida só entre a C e a E, se você não souber. Mas, né, vamos resolver a questão. Movimento popular ocorrido no Pará, que levou ao desligamento do Império e à proclamação da República. Quando a gente fala Pará, vocês já podem associar a cabanagem, que eu falei depois para vocês, que vai proclamar a independência, vai procurar a república deles. Então, assim, é a cabanagem. A gente já sabe que por final é a E, que eu falei, né? Se vocês. É assim, todo só dando mais dicas de estratégias de questões, né? Às vezes a gente fica muito ligado na tabela, mas se vocês olharem, sobrou duas. E mesmo se vocês não soubessem a última, já teriam certeza de qual a alternativa é. Mas, por último, o movimento surgido da disputa entre conservadores e liberais no Maranhão, com a participação também de índios, negros e mestiços, que seria a balaiada. Agora vamos para a próxima questãozinha. Essa questão também é da GV, né? Então, associa os fatos políticos e militares do primeiro reinado e da regência brasileira a seguir com suas localizações. Esse mistura, né, dois períodos que a gente já estudou e está estudando, que é o primeiro reinado e o período regencial. Então, assim, não tem nada aqui que vocês não vão conseguir fazer de fato, né? Inclusive, eu lembrei agora que vocês vão fazer o simulado, né, da VUNESP esse final de semana. Eu já dei uma olhadinha na prova, nem sei se eu posso falar que eu já dei uma olhadinha, mas assim, peço que vocês fiquem calmos, que vocês se preparem, que vai dar bom. E é isso. Não vou dar spoiler da prova, não vou comentar nada. Mas enfim, a gente vai ter que relacionar os ambientes com as com as revoltas em si, eu acho que não é muito difícil, gente. Se vocês prestarem muita atenção, eu acho que confunde de início. Eu confundia muito o que é balaiada, cabanagem. Mas se vocês fizerem a associação certa, né? Por exemplo, eu associei que cabanagem já é uma das primeiras revoluções no Pará. A balaiada vem dos balaios, né? Então, portanto, vem do Francisco, que vai ser no Maranhão. Então, assim, se vocês forem prestando atenção em cada, entendendo a história de cada revolta, vocês não vão se confundir tão facilmente assim. Mas, enfim. Primeiro, a balaiada. A balaiada a gente já comentou, né, que foram os balaios, etc, né, a produção dos balaios do Francisco. E ele vai ocorrer, de fato, no Maranhão. Então, é 3. Cabanagem vai ocorrer no Pará. Então é 2-1. Se vocês olharem as alternativas, já vai dar para resolver a alternativa inteira. Mas vamos seguir. O ato adicional pode, né? Putz, nossa, mas ato adicional onde aconteceu? É tipo um bagulho do governo, correndo no Rio de Janeiro. Porque as cortes, porque se eu não me engano, já na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Então essa votação ocorreu no Rio de Janeiro. Então é a 3, 5 ou V, para quem não conhece números romanos. A Sabinada, que foi do Sabino, eu lembro que foi do Sabino, que era professor de medicina da Escola de Medicina de Salvador, vai ocorrer, portanto, na Bahia. Então é 3. Não, não é 3, é 4-2. Estava, nossa, perdida. Eu falei, meu Deus, eu selecionei algo errado. Por último, a Confederação do Salvador, de Salvador de Equador, vai ocorrer em Pernambuco, né? Que foi algo que a gente já estudou na aula de primeiro reinado. Então, a alternativa certa vai ser a alternativa A. É isso, gente, acabou. Muito obrigada pela aula em si, espero que tenha ficado um pouco curta,
Espero que eu também não tenha ido muito direto. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me contatar de qualquer meio. Eu esqueço, às vezes, de colocar minhas redes sociais, etc. Mas é porque, sei lá, eu esqueço. Vocês podem me chamar por onde vocês quiserem que eu vou estar disponível. Peço desculpa por ter deixado aquelas imagens bem aleatórias aqui, eu realmente esqueci de apagar e eu tive muita pressa em fazer essa aula. E acho que é isso. Bom simulado para vocês. Com certeza vai dar bom, eu tenho certeza disso. Bons